Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado por hoje. Obrigado pela grande oportunidade de te amar, de te servir. Obrigado por nos reunir aqui. E obrigado pelo teu Espírito que está se movendo na América. Obrigado. O Senhor disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa, Senhor, que as portas do inferno não vão vencer. Elas não vão prevalecer. Eles não vão conseguir impedir que a tua igreja seja edificada. E obrigado, porque isso se aplica hoje na América e em todo o mundo. O Senhor vai edificar a sua igreja e as portas do inferno e os demônios que saem das portas do inferno não prevalecerão contra os teus servos e contra a tua igreja. Obrigado. Com todas as mãos levantadas, diga a Deus: Senhor, hoje à noite, eu quero receber uma unção. Eu quero receber uma unção. Ministra a mim pessoalmente com a tua unção e com o teu Espírito Santo. Obrigado. Eu recebo. Em nome de Jesus. E todos gritaram amém. Podem se sentar. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Pastor Evangelista John, é uma bênção estar aqui novamente. E o Pastor John, pai. Temos desfrutado de muita comunhão juntos. Tem sido muito bom. E agora, Evangelista Ted, sua música é um clássico. Vou ensinar para a minha igreja. Não sei, os cristãos estão cantando músicas, mas essa é uma música de verdade. Sabe, eu sinto o Espírito. Fiquei surpreso quando ele disse que tem 70 anos. E ele não sentiu o Espírito se movendo dessa forma. Mas por quê? Quando eu estava sentado aqui, esse irmão, eu senti como se o grande Kenneth Hagin estivesse vivo de novo. Eu podia sentir aquele rio poderoso. É a unção. É essa unção divina que está aqui. ILT, break time igual 0.5 SIGT. É uma grande unção. É uma unção que toca o mundo inteiro. Sim, é uma unção que atua até os confins da terra pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então é uma grande bênção. E hoje à noite, vou compartilhar com vocês o que eu chamo de pegue a unção. Pegue a unção. Amém. Você quer receber a unção? Por que você quer receber a unção? Você quer fazer uma festa? Você quer construir uma igreja? Sim, a unção será liberada. Na verdade, ele já está sendo lançado. A unção é real. O Espírito Santo é real. Flowchart Live, de nada. Agora, eu quero que você olhe comigo, por favor, neste momento em Isaías 61. Todos, parte de nós, ficará surpreso. Deus tocará você. Grita ao Senhor. Ah, não consigo ouvir as pessoas lá fora. Tudo bem. Uau, isso é uma bênção. Agora, Isaías 61. O Espírito do Senhor está verdadeiramente sobre mim.
Versículo 1. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém. Hoje eu só quero compartilhar com vocês sobre como receber a unção. E tem muita coisa, tipo, a unção é boa e tudo mais. Mas como eu posso receber essa unção? Quantos aqui querem receber a unção? Sim, é sobre isso que eu quero falar. Então isso é só. E lembre-se que está disponível nos livros. Você pode mostrar rapidamente o site para a gente? Dagboys está coberto. Por favor. Certo. Ponto ordem, beleza. Se você quiser adquirir o livro, é só escanear o código ou acessar o site. Ou você pode pegar todos esses livros de graça. É uma bênção para você. Então faça isso. Amém. Agora, Isaías 61. Você está comigo? Você está comigo? Tudo bem. Vocês todos estão se tornando profetas. Estamos lendo as palavras de um grande profeta. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. E em espanhol, os livros também estão disponíveis em espanhol. Isso é espanhol ou português? Português. E o espanhol? Espanhol. Este é o nosso livro escuro, certo? Lindas, Deus o abençoe. É fácil, é grátis. E você ganha tudo. Todos esses livros aqui. É uma semente grande. Agora mesmo, o Espírito do Senhor Deus está completamente sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas e gloriosas novas, especialmente a todos aqueles pobres. Amém. Uau! Então, número 1, a capacidade de pregar aos pobres. É isso que a unção faz por você. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, está vendo, para pregar as boas novas aos mansos. E a versão de Lucas 4 diz aos pobres. Agora, muita gente quer pregar para os ricos, mas a unção, quando você está realmente ungido, te dá a capacidade de pregar para os pobres. Veja, apenas 5% do mundo está na América. Só 5%. O resto do mundo não é tão rico quanto a América. Não é fácil pregar para pessoas pobres, porque quando você prega para os pobres, não há oferta. Não há dinheiro, não há agradecimento. É só pregar. E vá. É por isso que 90% dos pregadores querem pregar só para 5% das pessoas. E, por outro lado, apenas 5% dos pregadores realmente querem pregar para 90% das pessoas. Isso acontece porque é preciso uma unção grande e poderosa para pregar aos mais pobres e necessitados. Então, qualquer pessoa que você veja pregando para os pobres e conseguindo sustentar seu ministério voltado para os pobres. E pobre é relativo. A pobreza é, sabe, algo realmente relativo. Mas para pregar o evangelho aos pobres, é preciso poder. Então, hoje à noite, quando eu falo sobre receber a unção, estou falando sobre receber algo que vai te capacitar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Então, agora, se você pensar em pessoas indo da América para o Malawi, da América para a Nigéria, da América para os confins da terra, para onde há pessoas muito pobres, com muito pouco, certo? É preciso. Quero dizer,
A menos que o Espírito do Senhor esteja sobre você de uma forma realmente verdadeira, você simplesmente vai acabar circulando e andando em círculos entre os ricos. Uma vez, Kenneth Hagin disse que estava orando e então ele percebeu que sua mão estava girando assim. E o Senhor disse a ele: Você está andando em círculos. Muitos ministros andam em círculos. Sim, os campos estão brancos, mas não é isso que queremos olhar. E as pessoas querem ficar onde há dinheiro. E onde, quando você prega, você recebe algo, ou é recompensado, ou recebe uma grande oferta. Sabe, mas é preciso poder. É preciso poder para chegar até as pessoas que não têm nada e não terão nada no final de todo o seu ministério para eles. E o único agradecimento que você terá é de Deus. Então, hoje à noite, estamos falando sobre pegar a unção. Veja, existem pessoas ótimas como T.L. Osborne, grandes pessoas como Reinhard Bonte, cujo evangelho alcançou longe e foi sustentado por toda a vida. Não foi uma cruzada única, como um grande evento em um dia. Eles suportaram a pressão e o ministério para muitos povos pobres do mundo. É por isso que na África, nós conhecemos esses nomes, mas não conhecemos pastores na América. Nós conhecemos evangelistas. Conhecemos evangelistas que vieram, mas não conhecemos pastores nem mesmo de igrejas. Ninguém sabe. Você pode ter um pastor, ele pode ser ótimo aqui e tudo mais, mas eles não sabem. Eles conhecem as pessoas que vieram. E qualquer coisa que eles dissessem seria importante. Nesta noite abençoada, a graça divina e a capacidade de pregar a palavra aos pobres e necessitados estão sendo poderosamente liberadas para todos aqueles que vieram a este abençoado acampamento de fé. Liberar até mesmo o amor pelos pobres. O amor no seu coração e o sentimento e a paixão pelos pobres fazem parte dessa unção. Sim, e isso vai te tirar do seu círculo e te levar aos povos perdidos do mundo. E vai te conduzir ao verdadeiro trabalho de Deus. Pastor, tenha testemunhos. Eu fui à Casa Branca. Ah, eu tirei uma foto com esse homem rico. Ah, esse grande cara está na igreja. Quero dizer, temos tantos milionários na nossa igreja. É legal. Mas então, quando perguntaram a Jesus, você é o escolhido, o Cristo. Você, quando os discípulos de João vieram a Jesus, perguntaram: Você é o escolhido. Jesus não respondeu diretamente. Ele disse: Vão e contem a ele. Vão e contem a ele. Vão e digam a João que os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo e os pobres estão tendo o evangelho pregado a eles. Os pobres estão tendo o evangelho pregado a eles. Quando você disser a ele que os pobres estão sendo evangelizados, ele vai saber quem eu sou. Quando você disser que os pobres têm o evangelho pregado, ele saberá quem eu sou. Diga a João que os pobres recebem o evangelho. Os pobres têm o evangelho pregado. Coloquem a escritura na tela. Hoje à noite, há uma grande unção aqui. Há uma grande unção aqui. É um santo que se moveu pela América e abençoou tantas pessoas ao redor do mundo.
E eu creio que esse poder está verdadeiramente voltando e está vindo para avivar a igreja na santa e perfeita vontade de Deus. Por favor, coloquem a escritura que eu pedi. Vá dizer a ele que os pobres. Lucas 7, 22. Lucas 7, 22. Ó sim. E Jesus, respondendo, disse: Vai e conta a João realmente o que viste. Como os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres. Para quem? Aos pobres. O evangelho é pregado. Isso significa, aos pobres, o evangelho é pregado. Que esteja tocando em você, entende? É legal pregar na América, eu te digo. Quando a grande unção real de um certo tipo estiver sobre você, você estará pregando para muito mais do que a América. Sim, você estará pregando para a América e além. Receba essa unção agora. Ó, sim, então, quero que a gente fale sobre como capturar isso. Mas olha só isso. Ele diz: Ele me enviou para curar os corações quebrantados. Amém. Agora, eu costumava sentir quando o Espírito do Senhor voltava para Isaías 61. A segunda coisa sobre essa unção, além de pregar aos pobres, é que é através do seu ministério que você cura os quebrantados de coração. No começo, eu queria que ele curasse os doentes, mas está escrito que ele vai curar o coração quebrantado. Em Lucas 4,18, está escrito que ele vai curar os quebrantados de coração. Então veja, quando a unção está sobre a sua vida, certo? A gente fala em cura, mas ele está falando sobre os quebrantados de coração. Coração quebrantado é uma pessoa decepcionada. Veja, nas nossas vidas existe tanta decepção. Esta vida é uma decepção. O amor não é amor. A prosperidade não é. O dinheiro não te dá. A maioria das pessoas, corações desiludidos. As pessoas estão desiludidas. As pessoas estão decepcionadas. Não estão felizes. E Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4,18. E ele me ungiu para curar os de coração quebrantado. Veja, é por isso que estávamos cantando e batendo palmas. É a unção. É isso que está quebrando. Está quebrando a tristeza. Está quebrando a desilusão. Está quebrando a decepção. E é por isso que, quando nosso irmão começou a pular e dançar e pudemos ver as pernas dele se mexendo, quero dizer, nós conseguimos sentir o poder de Deus tirando nossos fardos, nossa decepção, desilusão, desânimo e todo tipo de coração partido com o qual entramos na casa do Senhor. E é por isso que você vê que, quando as pessoas vêm à igreja, é como se os problemas desaparecessem onde está a unção. É a decepção, a tristeza e a dor. Isso se quebra por causa da unção. Receba essa unção, eu te digo, por toda a sua vida e seu ministério. Por toda a sua vida. Pessoas decepcionadas, desiludidas, desanimadas, libertas e abençoadas. Até mesmo só pela presença na casa do Senhor. Há alegria. Vai haver alegria. Receba isso em nome de Jesus. Receba poder. Eu disse, receba poder. Receba poder. E então diz, número 3. Estou só falando sobre a unção antes de falarmos sobre como recebê-la na prática. Quando sairmos daqui, todo mundo vai sair com a chave de como receber isso. É isso aí.
para proclamar a plena e verdadeira liberdade aos cativos e a completa abertura total da prisão para todos eles que estão presos. Há poder aqui. Escute, escute. O que pode quebrar, sabe? O que as pessoas não percebem é que uma das características dos demônios é se apegar a você de um jeito que você não consegue se desvencilhar. É isso que chamamos de cativeiro, prisão. Eu não consigo sair. Quando você vai a uma prisão, pergunte a eles pelo que querem que você ore. Todo preso tem só um pedido de oração. Qual é o pedido de oração de um preso? Por um carro novo? Por um novo amor? Por uma casa nova? Por móveis novos? Um prisioneiro. Por que um prisioneiro ora? Eu quero sair desta prisão. Eu quero ir para casa. É algo verdadeiramente grandioso ser livre. E Deus está te concedendo um poder imenso e transformador. Você está indo com o poder para ajudar as pessoas de uma forma sobrenatural a serem livres daquilo que as prende. Uma vez me lembro de um homem adulto, que fumava o tempo todo. Fumar. Lembro-me dele, quando foi salvo, sempre fumando. Um dia eu disse a ele: vou te levar a um jardim para orar por você. Ele era o melhor nisso. Era um tipo de gente importante, mas não sei como ele decidiu ir. Fui com ele até os jardins e orei com ele. Impus as mãos sobre ele e orei por ele. Desde aquele dia, sabe, estamos falando de coisas viciantes. Desde aquele dia, ele nunca mais fumou até morrer. Sim, desde o dia em que apenas orei por ele. Tem poder aqui. Estou falando de poder de verdade. Poder para acabar com as coisas. Poder para parar as coisas. Sente-se. Quero te explicar uma coisa. Um dia, um médico me receitou um remédio. E eu disse ao médico que não queria tomar esse remédio. Porque eu não queria depender disso nem me acostumar com isso. Aí ele me explicou. Naquela época eu não era médico. Ele me explicou que existem diferentes tipos de remédios. Existem tipos de remédios que, quando você começa a tomar, precisa continuar tomando. E você não pode parar. Eles têm esse elemento de vício e de cativeiro. Remédios não têm isso. Ele disse, não tem o elemento. Você sabe que foi feito um experimento com ratos. Os ratos receberam cocaína e comida. Tudo bem? E esses ratos se tornaram viciados em cocaína. Eles agora eram viciados em drogas. Então, depois de viciá-los completamente, eles tiraram os ratos da cocaína. Afastaram eles da comida e os deixaram passar fome. Deixaram os ratos com fome. Mantiveram eles em uma sala sem comida, sem água. E os ratos foram mantidos lá por algumas semanas sem comida. Agora, esses ratos famintos foram soltos. Era um experimento. E eles foram liberados em um grande espaço que tinha comida para os ratos famintos. E cocaína? Agora, os ratos foram direto para a cocaína e deixaram a comida de lado. Eles não estavam interessados na comida porque eram viciados em cocaína. É algo que eles não conseguiam parar. Tem um poder tão grande. Existem certas coisas que, quando você toca, elas te prendem.
Eu não sei se você já assistiu aquele filme das serpentes a bordo. Tinham cobras que te mordem e ficam grudadas em você. É diferente daquelas que só encostam e vão embora. Mas essas te seguram e ficam em você. Existem coisas sexuais. Você toca, elas te prendem. Você passa a querer, você para. Esses poderes, essas prisões, muitas dessas coisas, você não consegue resolver só com aconselhamento. Não consegue resolver isso só com aconselhamento. Poder e unção. Você precisa do poder do Espírito Santo. Elas não simplesmente vão embora. Elas têm o elemento de cativeiro nelas. Existem relacionamentos com cativeiro. Se você se envolve e não consegue se libertar, abuso e outras coisas acabam acontecendo com você. Eles não conseguem parar. E a Bíblia diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos. Suas mãos, depois desta noite, suas mãos serão mãos poderosas. Quando suas mãos tocarem as pessoas, o cativeiro delas será quebrado. O cativeiro será quebrado. O cativeiro será quebrado. Há poder aqui. Quantos estão se preparando para receber a Assunção? Número 4. Para consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor está sobre mim para consolar todos os que choram. Uau! Muitas pessoas serão consoladas através da sua vida e do seu ministério. Elas vão ser tão encorajadas pela sua vida e pelo seu ministério por causa da unção sobre você. Um dia eu estava sentado com uma viúva. O marido dela tinha acabado de falecer e eu a estava abraçando. E outra irmã passou por ali. Ela também tinha perdido o marido. Então eu a chamei. Eu disse: venha conversar com ela. Está aqui, para encorajá-la, para dizer algo para ela. Conte a ela as chaves que Deus te deu para sobreviver e superar isso. Sabe o que ela disse? Ao invés de dar chaves para a nova viúva e dar conselhos, ela disse para ela: a mão que está te segurando, essa é a chave que eu posso te dar. É a mesma mão que me ajudou e me encorajou durante a minha crise. Deus vai fazer de você um consolador para muitas pessoas, para passar por toda a crise e toda a situação. Receba a graça de ser um consolador e um alívio reconfortante para muitas e muitas pessoas. Em nome de Jesus, para consolar os que choram então beleza em vez de cinzas. Você está lendo Isaías 61, versículo 3? Espero que você esteja lendo comigo. Estou apenas lhe dando uma lista. Coisas bonitas. Oh sim, mamãe, Sutaleme quebora mandalaba para lhe dar beleza em vez de cinzas. Uau, beleza. Quando a unção estiver sobre você, você vai ficar linda. A beleza não está na maquiagem. E o que você chama de cabelo e batom e o que mais? Eu não sei como você chama todas as suas coisas. É da unção. É por isso que tem tanta gente que é considerada bonita, mas não consegue casar. Vou embora agora. Não. Por que deveria ir embora agora? Beleza em vez de cinzas. Aleluia. Todo ungido é bonito. Muitos pastores escutam, olham, quando a unção está sobre você.
Existe algo chamado atração invisível. As pessoas se sentem atraídas por você. Elas vêm e continuam vindo. Quando veem seu rosto na televisão, elas não ficam irritadas. Elas se sentem atraídas. Isso se chama beleza em vez de cinzas. Sim, Deus te dá um tipo de beleza. Você se torna atraente e passa a atrair pessoas. Então, alguns de vocês cujas igrejas estão vazias, que estão lutando com 42 pessoas, lutando com 17 membros, recebam beleza em vez de cinzas. Que toda forma de feiura, toda forma de falta de atratividade, tudo que não é bonito em você, pela unção, você se torne bonito, agradável e atraente. Levante sua mão e diga: eu recebo. Através da unção, muitas pessoas vão querer se casar com você. Em vez de andar pela igreja todo dia e ninguém parecer te notar. A partir de hoje à noite, eu vejo 14 pessoas começando a te notar. 14 pessoas. 14 pessoas vão te notar por causa da beleza em vez de cinzas. Receba e grite: eu recebo. Número 6. Quantos querem essa unção? Tudo isso está em Isaías. Está tudo escrito e registrado em Isaías. Você é, por acaso, uma pessoa que realmente acredita em sério? Comece a falar em línguas. Lindas cinzas. Cinzas, atratividade, graça, beleza, paloma, mandala, maca, cola, mango, pala, nela, maca, varida, mandala, mamãe, xande, ronelene, manda, oma, maca, vaca, porta. Ó sim, aqueles que estão lá fora, não consigo ouvir suas línguas. Lá dentro, no fundo do coração, todos levantem a mão. Comecem a falar em línguas agora mesmo. Mato mamando. Rafa, ó sim, diga, eu recebo lindas cinzas. Tudo que é feio, tudo que é realmente feio, tudo que é uma reprovação, tudo que é negativo em mim vai embora completamente por causa da poderosa unção do Espírito Santo em minha vida. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Em nome de Jesus, tudo bem. Você pode se sentar. Aleluia. Ainda estamos naquela? Sim. Lindas. Agora, número 6. O óleo da alegria em vez de pranto. O quê? Óleo da alegria em vez de pranto. Sabe, tem gente que está sempre triste. Uma vez eu li um livro, e o livro dizia: evite os infelizes e os azarados. Ei, perdoe. Evite os infelizes e os azarados. E dá para ver isso no rosto das pessoas. Nunca estão felizes. Sempre pensando. No que você está pensando? Todo dia você está meditando. Por que você medita tanto assim todo dia? Pensar demais é assustador. E você não fala muito. Fica quieto, de mau humor, e controla o mundo inteiro com seu humor, seu jeito. Ei, quero dizer, quando você está em algum lugar, todo mundo fica nervoso. As pessoas querem saber no que você está pensando e vão te perguntar: você está bem?
Está tudo certo? Por que você é tão quieto e parece assustador? Evite os infelizes e azarados. A partir de hoje, por causa do óleo da alegria, você vai ser uma pessoa muito feliz. Por que óleo da alegria? Óleo da alegria. Quem? Quem? Óleo da alegria. Óleo da alegria. Óleo da alegria. Sabe, as pessoas vão chegar e dizer: estamos procurando a irmã fulana de tal. E vão dizer: ah, quando você for, é só procurar por alguém que está sempre sorrindo. Essa é ela. Essa é ela. Porque ela é ungida com o óleo da alegria. Aquela que está sempre rindo. Aquela que está sempre sorrindo. Essa é ela. Essa é ela. Essa é ela. O óleo da alegria. A partir desta noite, todas as formas de mau humor, todas as formas de depressão, todas as formas de melancolia, todas as formas de escuridão, todas as formas de infelicidade e azar serão removidas por causa da unção do óleo da alegria. Tenha ao Senhor um grito de louvor e adoração, um louvor sincero e de coração. Por favor, sintam-se à vontade para se sentarem agora, se desejarem. Estamos apenas lendo a Bíblia. Espero que você perceba que estamos apenas lendo um versículo da Bíblia. Versículo 3. Versículo 3. E você, o número 7. Você será chamado de árvore da justiça. Árvores da justiça. Veja pela unção. Veja. Isso começa no versículo 1. Vamos para o versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para curar os quebrantados de coração, para dar liberdade às pessoas cativas. E para abrir a prisão, o cativeiro acaba. Ou seja, o versículo 2 diz: para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, para consolar as pessoas e receber consolo por causa da unção. Versículo 3, designar, dar beleza em vez de cinzas. Olhe a alegria. A alegria está chegando. A alegria vem pela manhã. A veste de louvor em vez do espírito angustiado. Então, quando nosso irmão estava pulando, quero dizer, ele se levantou e começou a pular. Isso é a unção, entende? Você pensa que é só o jeito da pessoa, tipo, ele é animado ou é uma pessoa feliz. Mas é a unção que faz ele pular, gritar, correr com Jesus. É o Espírito Santo. Então, ele te faz uma árvore de justiça. Ah, sim. Agora, você não pode ser justo sem a ajuda do Espírito Santo. Sem a unção, você não consegue praticar a justiça. Você vai cair de qualquer jeito, porque você é só carne. E a maioria das coisas são como um delicioso frango assado, cuidadosamente colocado bem na sua frente. Não precisa de muito para pegar esse frango. Não sei se estou falando com o grupo certo de pessoas. Talvez eu devesse ir para outro lugar e continuar essa mensagem. Então, para ser justo, é preciso a unção. Pela unção, me dá um pouco mais de volume aqui. Por favor, pela unção, você se torna uma árvore de justiça, capaz de permanecer firme no caminho, capaz de andar nos caminhos da justiça, de viver corretamente, de parar de cometer fornicação e adultério, assim, de parar de destruir seu corpo, de parar de beber e pecar contra si mesmo, e de parar com toda forma de maldade e perversão. Pela unção, você pode ser uma árvore.
de justiça. A partir de hoje à noite, receba unção e torne-se uma árvore de justiça, o plantio do Senhor. Não existe justiça pela sua própria força. É preciso Deus e o Espírito Santo. Amém. É por isso que você raramente ouve falar de pecado sendo mencionado, já que certos pecados não são citados, não são palavras usadas na igreja, mas quando a unção está presente, o pecado será mencionado e Deus vai te dar a graça de ser uma árvore de justiça, o plantio do Senhor. Amém. E o próximo está no versículo 4, que diz: E eles edificarão os lugares antigamente assolados, ó sim, e as antigas desolações, e restaurarão as cidades devastadas, as desolações de muitas gerações. A unção vai te capacitar a construir e restaurar coisas. Então, veja, essa unção está aqui. Então eu posso ver que Deus está restaurando. Deus está restaurando. Talvez vocês não saibam, mas a América, para uma certa parte do mundo, é conhecida como um grupo cristão, um grupo moral, um grupo cristão. Onde se encontra a unção e grandes homens de Deus. É assim que vemos vocês. Por que a recebemos tanto? Sim, mas agora está começando a ser conhecida por outras coisas. Mas pela unção, ele vai reconstruir as antigas ruínas e levantar as antigas desolações e reparar os estragos, reparar as coisas ruins que aconteceram na igreja. Ele vai consertar. Essa é a unção. Deus usa muitas coisas estragadas que ele reforma. Deus não joga as pessoas fora. Você me ouviu? Deus não joga fora. Deus não joga fora a igreja. No livro Apocalipse, disse: Eu escrevo porque estão mortos. Escreve igrejas mortas. Sim, me mostra isso em Apocalipse. Eu escrevo para vocês. Vocês estão mortos. É por isso que estou escrevendo para vocês. Mesmo quando a igreja está morta, ele não para de falar. Escreva-te porque estás morto. Você é uma igreja morta. Uau! E ouvi uma voz do céu dizendo: Não, 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 não. Não é isso. Eles encontram 3, versículo 1, Apocalipse 3, versículo 1. Veja Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Para o anjo, essas coisas. Diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas: Eu conheço as tuas obras, que tens nome de quem vive, mas estás morto. Tu estás morto, mas Deus vai restaurar. Não há lugar algum onde isso seja longe demais. Não há lugar que seja longe demais. Deus pode mudar as coisas e restaurar pela unção tudo o que é realmente horrível e usar você. Ele vai te usar ainda mais. Deus usou Sansão ainda mais. Ele matou mais filisteus depois de ficar cego do que quando podia ver. E Deus vai te usar. Deus vai levantar sanções e coisas que parecem estragadas. Ele vai usar pessoas porque a unção vai reparar as desolações e as igrejas estragadas. Pastores estragados e homens de Deus. E ele sempre vai reparar pelo poder do Espírito Santo. Receba isso em nome de Jesus. Ó sim. Ah. Versículo 9. Número 9. Veste fal. Estranhos ficarão de pé e apacentarão os teus rebanhos, e os filhos do estrangeiro serão teus lavradores e vinhateiros. Amém. Por causa da unção, estrangeiros e forasteiros vão se levantar e apacentar os teus rebanhos.
Uma vez eu estava em Israel e eles estavam me explicando que há vários imigrantes lá que não tinham, tipo, passaporte ou visto ou algo assim, e permitiram que eles ficassem lá porque acreditavam que estavam cumprindo esse versículo, de que estrangeiros trabalhariam para eles. Veja, você deve se alegrar com o fato de que Deus trará pessoas de outras nações para trabalhar com você e para você. Isso é um sinal da unção. Sou grato pelas nacionalidades que trabalham comigo no ministério. Tenho pessoas de vários países. Isso é sinal da unção. Quando a sua unção está em um certo nível, você só tem pessoas do seu país e da sua cor. Mas quando a unção cresce forte sobre você, repare, está escrito: estrangeiros estarão de pé e cuidarão dos seus rebanhos. Estrangeiros e filhos de estrangeiros. Os filhos de estrangeiros. Isso é um estrangeiro, alguém de outro país. Ele vai trabalhar na sua vinha, no seu quintal. Ele vai estar trabalhando lá. Então você deve se alegrar. Em vez de rejeitar pessoas de outros países, você deve começar a perceber que é um sinal da unção do Senhor ter estrangeiros e filhos de estrangeiros ao seu redor e com você. É um sinal do poder de Deus. É um sinal de uma certa graça. Eu tenho pessoas de muitos países que trabalham em tempo integral comigo. Ah, sim, e eu gosto disso. Você vê as pessoas ao meu redor. Cada um tem um passaporte diferente. Estou cumprindo Isaías capítulo 61, versículo 5. Estou cumprindo, e essa será a sua história. Ouça. Receba a graça de ser um ministério internacional. Receba a unção para andar em coisas internacionais. Ah, veja estrangeiros ao seu redor e você se sente confortável. Você se sente à vontade com os estrangeiros e com os filhos dos lavradores que se tornaram seus vinhateiros? Receba em nome de Jesus. Sim, obrigado, Senhor. Uau! Quantos são atraídos pela unção? Quanto a mim, eu amo a unção. Agora, na verdade, estou pregando a partir do meu livro. Faça-os para a unção, caso você queira mudar o livro. Número 9. Estrangeiros permanecerão. Lindas. Número 10. E sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Uau! Uau! Você será chamado sacerdote do Senhor. Pense em alguém como você sendo chamado de sacerdote. Quero dizer, alguém tem que estar maluco. Alguém como você. Alguém como você sendo chamado de sacerdote. Tem gente que mal acredita que você está até na igreja. Quantos aqui já fizeram coisas que ninguém esperaria numa igreja? E você está bem aqui, eu sei. Mas ele diz: por causa da unção, o Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês serão chamados sacerdotes. Uau! Uau! Sacerdotes do Senhor. Recebam a graça e serão chamados ministros. Você poderiam ser chamados de ministros de Deus. Pense nisso. Em vez de ser chamado de engenheiro, pintor, especialista em ti ou o quê? Um funcionário público. Em vez de ser chamado de quê? Um político. Você será chamado ministro do nosso Deus. Um ministro do nosso Deus. Uau, que honra! Levante a mão e diga obrigado, Jesus, por esta honra. Serei chamado ministro do nosso Deus. Que bênção! E isso acontece por causa da unção sobre a sua vida. Quero dizer, é demais. Você quer que a unção esteja sobre a sua vida? Ah, sim. Agora, o próximo. Pronto para esse? Vai fazer gritar.
e você comerá as riquezas dos gentios. Riquezas dos gentios. Dinheiro. Dinheiro. Você acredita? O dinheiro está chegando por causa da unção. Uau! Recebam as riquezas dos gentios. As riquezas dos gentios. Não acredito que devamos gastar muito tempo pregando sobre dinheiro. Eu não acredito nisso. Pregue sobre a unção. Pregue sobre Deus. Seja como Jesus. Pregue sobre o céu e as coisas eternas. Sabe, as pessoas tentaram secularizar a igreja. Você sabe, quando você tem a unção atrai as riquezas. Ficar pregando tanto sobre dinheiro nos tornou seculares, nos transformou em cristãos gananciosos e materialistas. E as pessoas não ousariam atribuir isso ao Kenneth Hagin por pregar sobre fé. Kenneth Hagin pregou sobre fé e nos ensinou sobre ministério. Um homem muito humilde que sofreu a vida toda e serviu a Deus pregando. Ele nunca nos ensinou a ser materialistas e a ficar buscando coisas e vivendo por coisas. De jeito nenhum. Meu pai espiritual, é Kenneth Hagin. Eu honro todos os dias. Eu sempre vou honrá-lo. Ouça-me, minha querida igreja. A unção. Ela vai trazer as riquezas dos gentios. Eu não sei como. Não me pergunte como. Mas eu te digo, quando você é ungido, isso atrai dinheiro. O dinheiro será atraído. As riquezas dos gentios. Igrejas pobres que não conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar um salário, não conseguem fazer nada. A partir de hoje à noite, uma unção está vindo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e você vai ver uma diferença nas finanças da sua vida e do seu ministério por causa da unção. Quem crê nisso, levante a mão e diga amém. As maiores riquezas dos gentios virão até você. Você vai conseguir fazer tudo. Tudo o que precisa fazer. Posso ouvir um amém? E por último, tenho que terminar aqui, porque senão vamos continuar falando sobre isso. Para sua vergonha, você receberá o dobro. Uau! Por sua vergonha, você receberá o dobro. Para sua confusão, aleluia! Para sua vergonha e para sua confusão, eles se alegrarão em sua porção. Portanto, a sua terra possuirá o dobro. A alegria eterna será para eles. Quantos aqui já fizeram coisas vergonhosas? Agora, este lado é uma sessão muito sagrada. Vou para este lado. Acho que tenho que me concentrar neste lado porque sinto muita santidade deste lado. Quantos aqui já fizeram coisas vergonhosas? Uau! E deste lado? Tem coisas vergonhosas desse lado? Uau! Por sua vergonha, você terá o dobro. Um dia, um dos meus filhos, quer dizer, um dos mais novos, me disse que precisava ganhar muitas almas. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque eu já treinei pessoas. Eu treinei pessoas para fumar, para usar drogas. Eu encarei isso como evangelismo. Treinei na imoralidade. Mostrei como fazer, como ter convertidos. Depois que treinei, converti, eles estão lá no mundo. Preciso ganhar pessoas para compensar, porque mandei gente para o inferno. Sim, alguns de vocês. Vocês tiveram namoradas, partiram o coração delas e as deixaram.
Depois vieram para a casa de Deus, se tornaram pastores e deixaram vários corações despedaçados e partidos. E todos eles estão por aí morrendo. Elas nem conseguem se recuperar do seu amor e de você ter partido o coração delas. E agora você está na casa do Senhor, louvando ao Senhor todo dia, levantando a mão, mas ninguém sabe da vergonha e das coisas que você fez. Deus está te dizendo hoje que, por causa da sua vergonha, você vai receber em dobro e vai ter que trabalhar em dobro pelas pessoas que você deixou no mundo, que não conseguem se recuperar de você. É de você que elas não conseguem se recuperar, não do diabo, é de você. Tem gente que odeia a igreja por sua causa. Tem gente que não vai à igreja por sua causa. Elas te conheceram e não vão à igreja. Abusadas, machucadas. Você tem sido uma vergonha, mas pela sua vergonha, você vai receber em dobro. Eu não sei se estou falando com as pessoas certas. Sinto que estou no grupo errado. Talvez eu devesse esperar encontrar uma escola de profetas e conversar com eles. Aleluia. Tudo bem. Agora, como podemos receber a unção? Oh, sim. Tem certeza de que deseja receber a unção? Tudo bem. Esta é a chave mestra. Receba a unção. A chave mestra para receber a unção está em duas palavras hebraicas. Abra comigo, por favor, em 2 Crônicas. Capítulo 20. Sim, o capítulo 20. E não sei se você, por acaso, conhece essa história. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 20, há duas palavras hebraicas muito importantes, significativas e verdadeiramente poderosas e impactantes. Todos dizem Ão e Shalash. Ão é escrito A-M-A-N e Shalash é escrito T-S-A-L-A-C-H. Shalash. Não sei se essa é uma pronúncia correta, mas é o que eu digo. Ama e Shalat. Todos digam Ama e Shalat. Ah, diga Shalat corretamente. É hebraico. Shalat e diga Amém. Tudo bem. Agora, isto é muito curto. Quero que você entenda. Todo mundo depende de Ama e Shalat que eu vou mostrar a vocês. E levantaram-se de madrugada. 2 Crônicas capítulo 20 porque estavam cercados e o rei era Josafá. Ele era o rei e havia um profeta chamado Jaziel. Jaziel profetizou e disse que tudo ficaria bem. Então eles se levantaram cedo pela manhã, depois de ouvirem as palavras proféticas do profeta, e foram para o deserto de Tecor. E enquanto avançavam, Josafá se levantou e disse: Ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creia nos seus profetas, e você prosperará. Tudo bem? Agora, vamos ler o próximo versículo, 21. E, tendo consultado o povo, nomeou cantores. O que foi? Que eles movem a beleza da santidade. E eles foram adiante do exército e louvaram o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Versículo 22 de 2 Crônicas, capítulo 20. E quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Versículo 23. Pronto para acontecer?
Os filhos Amon e Moabe atacaram os habitantes do Monte Seir para matá-los e destruí-los. Quando acabaram os habitantes de Seir, ajudaram a destruir outros. O inimigo simplesmente lutou entre si. Tudo bem. Você está prestando atenção? Você está pronto para o versículo 24? O versículo 24. Quando Judá chegou ao posto de vigia, olharam para a multidão e eis que havia corpos caídos por toda a parte, e ninguém escapou. Eu disse que nenhum inimigo escapou. Pronto para o versículo 25? E quando Josafá e seu povo foram pegar o despojo deles, encontraram entre eles em abundância tanta riqueza junto com os corpos quanto joias preciosas, que tiraram para si em quantidade maior do que podiam carregar. Todo mundo aqui vai receber mais do que consegue carregar. Mais do que você consegue carregar. Mais do que você consegue carregar. Mais do que você pode carregar. E eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos. Foi tanta coisa. Muito. Subline mais do que eles poderiam carregar. Você vai ter mais do que pode carregar. Eu disse que você vai ter mais do que pode carregar. Mais do que você pode carregar. Mais do que você pode carregar. Levante as mãos e diga mais do que posso suportar. Mais do que posso carregar. Mais do que posso carregar. Pastor John, mais do que você pode carregar. 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 Mais você pode carregar. 3 dias de reunião. 3 dias. 3 dias. Agora, vamos voltar ao capítulo 20. Versículo 20. Tudo bem? Agora, isso é um versículo. Quando as pessoas querem ensinar sobre prosperidade, usam esse versículo, mas não se trata de prosperidade. Essa palavra aqui, eles levantaram cedo pela manhã e foram. Disseram: creiam no Senhor, seu Deus, vocês serão estabelecidos. A palavra estabelecidos é ama. Essa é a palavra ama. A-M-A-N. Creiam nos seus profetas. Vocês prosperarão. É a palavra tchala. Não é prosperidade estabelecido. Agora, o que significa realmente amã? Significa profundamente acreditar em Deus e que você será sempre criado e cuidadosamente totalmente cuidado, como se fosse um filho amado. E sim, nutrido e completamente protegido, verdadeiramente integralmente. É isso que significa e se estabelecer. Isso é crendo em Deus. Tudo bem? Portanto, todo cristão precisa crescer acreditando em Deus por si mesmo e aprender sobre Deus por si mesmo. Isso nutre você, estabelece você. Estabelece você, estabiliza você. Você é cuidado por Deus. Agora, acredite nele. Profetas, assim vocês devem xalar. Shalad é uma palavra hebraica que significa vir poderosamente ou irromper. Para escapar, significa surgir, descer, romper Y. Aleluia. Significa seguir em frente. Agora, acreditar em Deus é uma coisa, realmente. Acreditar em seu profeta, em um homem, isso é outra coisa. Eu não sei se devo ir para a escola do bispo agora. Acreditar em Deus é uma coisa. Isso faz de você um santo.
Você precisa conhecer Deus por si mesmo. Ninguém pode te dizer que Jesus é o mesmo. Você precisa saber, aprender e conhecer Deus por si mesmo, sem nenhum homem no meio. E isso te torna estável, forte e bem cuidado, como uma enfermeira cuidando de você. Deus vai cuidar de você, vai te criar e te estabilizar. E você está com os dois pés firmes em Deus. Mas para se tornar um ministro poderoso, para avançar, para romper, você precisa acreditar no profeta ou em um homem de Deus. E é aí que você perde a maioria das pessoas. Por que elas vão dizer: por que eu deveria acreditar nesse homem? Afinal, ele é só um homem. Mas o problema é que você não vai ser um. Você é. É provável que você nunca veja Deus. É provável que você nunca veja Deus até morrer. Mas você verá um verdadeiro homem de Deus, ou alguém te verá no lugar do próprio Deus, o Criador de tudo. E se você for capaz de acreditar também em um homem, você vai chegar lá ou se tornar poderoso. E você avança e segue em frente. Ou seja, se você conseguir, se for humilde o suficiente, se não for crítico, se não ficar apenas criticando e procurando defeito, achando algo errado em tudo e em todos, então você vai conseguir avançar e se tornar poderoso. É isso que a palavra significa. Você pode conferir você mesmo. Aqueles que têm Bíblios, quando tocarem na palavra hebraica, venham a tocá-la e verão por si mesmos o que ela significa. Shak. Agora vocês ouçam. Muitas vezes as pessoas não percebem qual é a sua fonte de poder em Pittsburgh, das natural. Há uma grande turbina em algum lugar. Como você não sabe como funciona? Certo. Tenho certeza de que há grandes explosões acontecendo em algum lugar e isso está lhe dando poder. Agora, quando você quiser fazer uma xícara de chá ou café, você não precisa ir turbinas ou barragem hidrelétrica conectar sua chaleira à barragem ou à usina nuclear fazer uma xícara de café, cozinhar arroz ou fazer algo. Você não faz isso. Você tem que encontrar uma tomada sem graça em algum lugar por aí. Em algum lugar, algum negocinho de plástico que nem parece ser potente e se conectar a ele. Caso contrário, você nunca vai ter energia. É, você nunca tem energia. Por que ninguém vai até a barragem para fazer uma xícara de chá? Nem existe uma conexão com a barragem. Você teria que ir até a represa Hoover para conectar seu café, sua chaleirinha com seu plugzinho ou para carregar seu celular. Você quer carregar seu celular e vai até a represa Hoover para se conectar à represa. Alguém tem que estar maluco. Humilhe-se diante do Senhor. Você tem que aceitar aquela tomadinha ali do lado. Você tem que aceitar aquele nada que parece tão sem graça, sem energia. Quero dizer, o que é isso? Você está dizendo que é só isso. Sim, é isso mesmo. Sem isso, você não vai ter nada. Você vai ser apenas um cristão estabelecido, mas você nunca se tornará poderoso. Você nunca vai avançar. Vai descobrir o que essa palavra significa. Avançar. Você nunca avança. Você nunca se torna poderoso. E é por isso que pessoas que criticam e só apontam defeitos não se tornam nada. Criticar? Você quer criticar o pastor Jonathan?
Por que você está criticando? Você fez um décimo do que ele fez? Sobre o que você está criticando ele? Onde você aprendeu isso? Em vez de ser grato. Por que você é grato ou por que você se lembra? Essas são as duas opções. Existem dois tipos de cristãos: cristãos gratos e memoráveis. Há dois tipos de tudo. Assim, creia no Senhor, seu Deus. Você deve acreditar em seus profetas. Você vai ficar bravo. Veja, não existe homem poderoso que não tenha se conectado a outro poderoso. Uma pequena tomada que não ficou impressionada. Não existe isso. Não existe isso. Não existe Mindin que se tornou poderoso, se destacou da multidão ou fez algo grande. Não existe isso. Você não vai encontrar Mindin que se torne grande sem ter se conectado e acreditado em um homem. Por que alguém deveria acreditar em você se você não acredita em um homem? Por que alguém deveria confiar ou acreditar em você se você nunca confiaria em um homem? Eu não confio no homem. Eu não gosto de homens. Eu não acredito no homem. Por que eu deveria confiar no braço da carne? Ei! E por que alguém deveria confiar em você? Você também é um braço de carne. Você quer Deus diretamente? Vai até a represa Ruver e conecta sua chaleira. Vai lá e tenta passar você mesmo. Você quer passar sua camisa? Vai lá, vai até a represa e passa a camisa. Conecta e passa. Passa a camisa e vamos ver. Acho que tem algum doido por aí. Quer carregar sua iTab? Quer carregar sua iTab? Você quer ir até a represa para carregar seu celular? Ah, por favor. Ou alguns de vocês querem carregar o celular. Vão até o capitão e dizem: piloto, quero conectar no motor. Posso sair lá fora e conectar meu celular no motor? Olha, você tem que achar uma tomada. Você tem que achar, seja uma tomada preta, branca, marrom, amarela, quebrada, seja lá qual for, de plástico ou de metal. Você tem que achar uma tomada. 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 Tomada. Você tem que achar uma tomada. Você tem que achar uma tomada. Você tem que encontrar um soquinho. Uau! Dê um grito ao Senhor. De novo. Uau! Ouvi. Deus está prestes a lhe dar um empurrãozinho para frente. Uma fuga. Você está tendo uma crise. Você está rompendo, 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 rompendo em direção a Kotala. Manda agora. Eu ainda não terminei. Por favor, sente-se aqui. ILT Break tinha igual 0,5 segundos IGT. Por favor, não sei por que você está de pé. Olha, sabe, eu realmente fui muito abençoada na minha vida, de verdade, com muitas coisas boas, experiências maravilhosas. Esse foi só o meu pequeno testemunho. Fui muito abençoada porque cresci em um ministério chamado Escritura e União. Você conhece o Escritura e União? Existe Escritura e União na América? Sim, é um ministério nas escolas, escolas secundárias. E eles nos ensinaram a ter um momento de silêncio.
Leio minha Bíblia oro todos os dias. É um hábito que adquiri na escola há 16 anos, quando conheci Jesus. Isso é tudo o que eu sei. Peça para o seu filho ler a Bíblia, orar e memorizar as Escrituras. A maioria das Escrituras que conheço hoje, eu memorizei quando era adolescente, sem Bíblia, sem café da manhã. Anda e B e B. Essa era a nossa fórmula. Sem Bíblia, sem café da manhã. Te digo que nunca vou escrever isso. Sem Bíblia, sem café da manhã. N, D e D. Sem Bíblia, sem café da manhã. A, sim. N, D, N, D. Sem Bíblia, sem café da manhã. Você não pode simplesmente levantar e começar a fritar ovos e comer bacon e não. Alguém deve estar louco quando você não alimenta seu espírito com nada. E quando você enche seu estômago com 6 ovos, eu conheci um irmão. Ele disse, eu como 12 ovos por dia. I, L, T. Break-it igual a 0,5 segundos e GT. 12 ovos. Ouça com muita atenção. Então foi assim. Foi assim que eu cresci. Então fui nutrido e depois estabelecido como um cristão forte e sólido. Essas são as coisas que a gente faz. Isso é um homem, mas eu não conseguia achá-la lá. Eu não conseguia me tornar poderoso ou romper. Aí, um dia, alguém me deu um livro do Kenneth Hagin e eu comecei a ler os livros dele e ouvir suas pregações. E veja, meu espírito estava aberto porque eu simplesmente me sentia atraído. Eu não sabia nada de negativo sobre ele. Eu não o critiquei. Eu nem conheço alguém que o tenha criticado. Eu estava longe demais para criticar. Eu simplesmente adorava ouvi-lo. E uma noite, depois de 10 anos ouvindo Kenneth, foram 10 anos. Uma noite, enquanto eu estava na faculdade de medicina, no meu último ano da faculdade, eu ia me tornar médico em alguns meses. Uma noite, eu estava em um quarto de uma casa em algum lugar de Gana, em 1988, e estava orando e gostava de colocar a pregação do Kenneth Hagin. Era como um ruído de fundo que eu precisava, que eu gostava. Um dos motivos pelos quais você não consegue orar por muito tempo é porque seu quarto é silencioso demais. Você precisa colocar um vídeo, precisa colocar uma mensagem. Barulho no quarto. Isso ajuda a manter a unção fluindo. Não conseguem orar por mais de 10 minutos ou 5 minutos. E todo cristão deveria orar por 1 hora. Jesus, vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora. Então, naquela noite, eu coloquei a fita. Naquela época, usávamos fitas cassete e eu me ajoelhei ao lado da minha cama, sem esperar que nada acontecesse. Era só o meu normal. Eu estava apenas orando. E enquanto eu orava, acabei dormindo. Quantos aqui já dormiram? Não olhem para mim. Quantos já dormiram enquanto estavam orando? Não fique triste. Mostre por que eu estava, enquanto orava, dormindo. Mas acordei 2 da manhã e continuei orando. Kenneth Hagin estava na fita. Ele ainda estava pregando. Era auto-reverse. Então, continuou tocando enquanto eu dormia. Então, por volta das 2 ou 3 da manhã, algo pulou da fita. Algo pulou e entrou na minha barriga. Eu senti algo entrando em mim desse jeito. Então, eu ouvi uma voz no quarto e a voz disse: a partir de hoje você pode ensinar. A partir de hoje você pode ensinar. Junho de 1988. Então, eu ouvi uma voz e a voz disse que queria provar para mim.
Já se passaram 36 anos, eu acho. 36 anos. A partir de hoje. É por isso que ensino aqui em Pittsburgh, em 2024. Veja bem, eu me tornei incrivelmente poderoso, de maneira notável e inquestionável. Fui cuidadosamente nutrido com um processo contínuo e meticuloso. Com grande esforço e dedicação, me estabeleci firmemente, de forma duradoura. Fui nutrido e me estabeleci como cristão, mas para escapar. É por isso que Jesus disse: creiam em Deus, creiam também em mim. Lembre-se disso. Creia em Deus, creia também em mim. Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus disse: siga-me, eu vou fazer de você algo que você ainda não é. Mas veja, quando você não consegue seguir um homem por causa do orgulho e da arrogância, da regra e do senhorio. Lucas 14, 11 diz que todo aquele que se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Mas nós somos tão orgulhosos e conseguimos criticar os servos de Deus. É por isso que nenhuma grande unção pode vir até nós. Esta é a cidade de Caterina e Kuma. Esta é a casa dela. Foi aqui que aquela graça e unção poderosas estavam presentes. Ah, sim, mas quem pode receber essa unção? Quem pode realmente receber essa unção? Quem pode se humilhar e se conectar a uma tomada fraca de alguém que nem é tão impressionante assim? Uma mulher divorciada, uma mulher fraca e LT, rating igual a 0,5 S e GT. Eu quero verdadeiro. Eu quero a represa Hoover. Eu quero um pouco de energia nuclear. Eu quero uma usina de energia. Quando Deus disse, olha para isso. Conecte-se a isso. Siga isso. É assim que se recebe a unção. Uma chave mestra em Atos, capítulo Ezequiel 2, versículo 2. N disse, o Espírito entrou em mim quando ele veio até mim. A unção virá ao continuar ouvindo. Não me surpreenderia se o Espírito entrasse em alguns. O Espírito entrou em mim enquanto ele falava comigo. O ama chama o Cabá. Ouçam, ouçam, meus amigos. Não tenha vergonha da tomada que o bom Deus sempre lhe dá para que você possa se conectar. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. O Espírito entrou em mim enquanto eu ouvia a pregação. Eu estava apenas ouvindo Hagin pregando. Eu escutei agora, se agora, mesmo agora. Eu ouvia pregar. Eu apenas escuto ele em algumas mensagens sobre milagres. Só escute. Eu só quero aproveitar a voz dele. Assim, assim, assim. Está vendo? É por isso que você não é nada. Por que você não acredita em um homem? Você nunca vai ser nada. Enquanto você tiver essa atitude, você não é nada e você vai continuar sendo nada. Mas se você quiser se tornar poderoso, veja, Elias disse a Eliseu, venha. Quando ele jogou o manto, Cida me trabalhe para mim salve. Apenas trabalhe para mim. Fique comigo. Não tenho nenhuma tarefa específica. Apenas estou por perto. Apenas esteja por perto. E ele o seguiu. Ele o seguiu até que ele se tornou algo. Até que sua atitude mudou. Sua atitude tem que mudar. No dia em que Elias foi para o céu, Eliseu disse, quero falar. Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Ele não gritou, meu chefe ou meu patrão, ah, meu grandão. Ele disse, meu pai. A atitude dele tinha mudado. Ele tinha se tornado um filho para esse homem. É por isso que ele se tornou ungido. Funcionários não se tornam ungidos. Filhos é que se tornam ungidos. Acho que estou no lugar errado. Acho. Devo ir para algum lugar onde valorizem o que estou falando. Filhos humildes recebem a unção.
Quando Deus te apresenta uma unção, sim. Seja humilde. Seja humilde. Siga. Sim, você vai se surpreender. Assim como você honra, um dia será honrado. Sabe, um dia eu visitei um homem de Deus. Era o aniversário dele em Dana. Ele está lá há anos. Ele é um pai e eu fui visitá-lo. Era o aniversário dele e eu estava indo embora. Ele disse: "Vou te acompanhar até o seu carro." Quando ele chegou ao carro, levantou a mão assim e disse: "Que você também seja honrado e que você também seja celebrado. Assim como você veio me honrar e me celebrar, seja honrado e celebrado." Veja, alguns de vocês não são honrados porque nunca oram lindamente. É por isso que você nunca será honrado e também nunca será celebrado. Venha aqui. O ministério evangelista expulsou os fortes. Ele está aqui. Criou esse grande e lindo acampamento. Algo incomum está acontecendo e você não respeita isso. Não há respeito. É indiferente. Tanto faz. E você sabe. Diz que é algo que vai desaparecer em breve. Quando você não honra, você nunca será honrado. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se. Conecte seu SAND. Conecte seu plug. Conecte-se. E através de alguém, estou te dizendo, você se torna um homem poderoso hoje. Olhe para os livros. É por isso que estou aqui. Estou entregando vocês, americanos. Não, não. Vocês vendem tudo. Vocês fazem negócios. A igreja virou um negócio. Muita gente trabalhando aqui. Vocês estão cobrando para cantar, para tocar, para isso. Todo mundo tem que ser pago. Sim, você não faz as coisas de graça. Estou aqui dando a você 100 livros. Olhe para este livro. Não são livros pequenos. Esses são livros grandes. Dou para você. É espanhol, em inglês. Olhe para isso. Estou te abençoando. Você não dá as coisas de graça. Sim, publiquei quase 60 milhões desses livros. Sim, de Gana. É daí que eu venho. Não dê as coisas de graça. Abençoando-nos. Scrute M disse, Quiete, você já tinha publicado 63 milhões de livros quando ele morreu? Quando ele morreu, ele havia publicado 63 milhões. Sim, veja, eu também estou vendo uma certa graça nisso. Estou conectado a algo. Trício 1 está se tornando algo grande. Sim, está provado para mim. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É por isso que meu irmão estava liderando as relações públicas. Sinto como se estivesse na TSA. Sim, ele era. E ele estava cantando em rima. É por isso que é um sentimento. Quando Kenny Hagen morreu, eles tocaram. Acho que uma das músicas que ele tocou dizia: "A partir de hoje, essa música está aposentada." E isso é. Essa música foi retirada do ar hoje. Cante de novo. Você cantou tanto para o velho. Estou aproveitando essa unção. Estou ensinando. Eu nem consigo. Eu nem consigo. Quero dizer, eu nem consigo ir aos lugares onde gostariam que eu fosse ensinar. É que, a partir de hoje, você pode ensinar poderosamente em todo o mundo. Quantos vão se tornar poderosos ao receber? Humilhe-se ou humilhe-se. Conecte-se. Não existe pessoa poderosa que não se conecta. Evangelista SH. Jonathan Shuttlesford está se conectando. É por isso. Veja. Ele está lançando a palavra Chalak. Significa avançar, romper. Está saindo da multidão. Você pode ver isso. É por causa de uma conexão. Conectando-se humildemente. Eu quero estar conectado a isso. Sim, está no noticiário agora.
É. Está no noticiário agora. É se destacar da multidão. Eu vejo a unção vindo sobre sua vida. Uau! Então preciso que você vá daqui. E tudo que eu li, Kenneth Hagin disse, sabe, quando Deus toca seu coração, Ele pode querer lidar com o ministério, como o ministério de alguém. E quando você vê que há um ministério ao qual acredito que Deus quer que eu esteja conectado ao poder, há algo que faz o ministério funcionar. Não é algo natural. Não é algo natural. Não está ligado a Paris ou nada disso. Sim, não está. É algo invisível. É chamado de unção. E é por isso que, quando Jesus começou seu ministério, a primeira mensagem dele foi essa: O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Eu recebi a unção. Eu sei que sou ungido e agora posso estar no ministério. Kenneth Hagin, ele teve uma visão. Jesus apareceu. E Jesus disse a ele: Não foi só em Nazaré que eu preguei essa mensagem. Ele pregava. Era o que pegava. Essa aqui. O Espírito do Senhor era a mesma coisa. Ele pregava em todo lugar que ia. Pela primeira vez, ele disse a ele: Eu não sei se é verdade, mas eu acho que é, porque é algo tão precioso. É tão precioso para mim. A unção é tudo. Quantos aqui querem essa unção? Eu acredito que mostrei a vocês como captar isso. Ouça a pregação. Ouça a pregação. Estou lhe dizendo, coloque a mensagem, o vídeo no YouTube e deixe tocando ao fundo. Aproveite. 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 Rumo a isso. Aproveite. Deixe agir. Deixe que isso penetre. Veja, Lucas capítulo 9, versículo 44. Lucas capítulo 9, versículo 44. Rápido, manda-os dá-la. Deixe essas palavras penetrarem. Deixe agir. Olhe para o versículo. Deixe agir. Ouça a pregação. Veja o que Jesus disse. Deixe as palavras penetrarem. Deixe penetrar. Deixe agir. Pessoal, as pessoas não absorvem a palavra. Absorva isso. Deixe penetrar. É por isso que não recebemos tanto daquele sermão de 30 minutos no domingo. Você precisa ouvir. E de novo e de novo. É aí que começa a penetrar. Aí começa a mudar sua vida. Sua vida muda quando você absorve a unção. A palavra. Olhe para isso. Deixe essas palavras penetrarem nos seus ouvidos. Você se chama de pastor ou evangelista. Nem ouve pregação. Não assiste a vídeos de pregação de pessoas que gostaria de ser parecido. Uma vez eu estava em Milton Keynes, na Inglaterra, alugamos um estádio. Durante o intervalo, os jogadores foram para lá. Todos os jogadores se reuniram em volta dos laptops e assistiam a vídeos de futebol. Jogadores de futebol assistem vídeos para se aperfeiçoar. E pastores não assistem ao YouTube. Vídeos de pregação para melhorar suas pregações. Eu não entendo isso. Fiquem de pé, todo mundo, fiquem de pé. Uau, que grande bênção! Levantem suas mãos santas. Receba a unção. Estou recebendo a unção. Digite. Amanhã Ixalá. Amanhã Ixalá. Estou captando a unção. Estou recebendo a unção através de arma. NC Chavala. Digite seu telefone. Digite seu telefone. Alguns de vocês estavam enviando mensagens pelo WhatsApp durante a pregação. Pegue seu telefone e digite estas notas. Eu sou o homem Ixalá. Estou captando a unção. Cada cabeça baixa. Cada olho fechado.
Pai, obrigado por pessoas. Obrigado pelo mover do Espírito. O Senhor tocou profundamente as nossas vidas hoje. Toca cada um de nós. Oramos. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado pelo teu poder que se manifesta de uma forma tão linda enquanto todas as cabeças estão baixas e todos os olhos fechados. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Deus, talvez alguém tenha te convidado para a igreja, mas você ainda não conhece Jesus como seu Salvador. Mas nesta noite eu quero orar por você e orar com você, porque eu sei que Deus quer te transformar, te salvar e fazer de você uma nova pessoa. E se você está aqui hoje e quer dizer, pastor, por favor, ore comigo. Eu preciso de Deus. Eu realmente quero que Deus me transforme, me ajude e me salve. Eu quero entregar minha vida a Deus nesta noite. Se você está aqui, quer entregar sua vida a Jesus. Se você está aqui, onde quer que esteja, apenas levante sua mão. Levante bem alto. Deus te abençoe. Levante bem alto assim. Pastor, eu preciso de Jesus. Eu quero Deus. Eu preciso de Jesus. Eu quero Deus. Eu quero que Jesus me ajude. Onde estiver, levante. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vejo a mão em todo lugar. Eu preciso de Deus esta noite. Eu quero Jesus esta noite. Isso é uma grande bênção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, onde quer que você esteja, se você levantou sua mão, quero que faça mais uma coisa. Venha até mim aqui na frente. Venha de onde você estiver. Apenas venha até mim. Quero orar com você aqui. Venha. 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 Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha. Quero orar com você. Eu só quero orar com você bem aqui. Deus te abençoe. Incentive-os enquanto eles vêm. Incentive-os enquanto eles vêm. Incentive-os enquanto eles vêm. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Continue aplaudindo. Continue aplaudindo. Continue aplaudindo. Se alguém aqui quiser entregar sua vida, se você quiser dizer, pastor, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu quero minha vida. Eu quero entregar minha vida a Deus. Eu quero mudar de vida. Eu quero me afastar dos meus pecados, dos meus erros, de uma vida ruim para uma vida boa. Eu quero ir até Jesus. Deus te abençoe. Fique bem aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Batam palmas e incentivem eles. Incentivem eles. Venha para Deus. Venha para Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Continue aplaudindo. As pessoas ainda estão vindo. As pessoas ainda estão vindo. Venha para Deus. Venha. Quero orar com você. Preciso que você venha ao altar, porque Jesus sempre chamou as pessoas. Se afaste dos seus pecados. Tome uma boa decisão. Siga Jesus hoje à noite. Que bênção maravilhosa. Que bênção maravilhosa. Estou esperando por você. Estou esperando por você. Mais uma pessoa, uma senhora, um jovem. Venha, 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 venha. Temos tempo para você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar tudo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Incentivos. Incentivos. Deus quer te mudar e te salvar. Te mudar e te salvar. Te curar e te abençoar. Assim. Agora levante suas mãos. Levante as mãos aqui na frente. Eu vou orar com vocês e todos também. Levante as mãos e vamos todos orar juntos. Deus te abençoe. Repita essa oração comigo. Diga a Jesus: obrigado por esta noite. Por favor, perdoe meus pecados. Eu sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Eu fiz muitas coisas ruins. Por favor, me perdoe e me lave com o sangue de Jesus. Eu entrego meu coração a Ti.
Eu abro o meu coração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Me transforma nesta noite. Me salva nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus, por me salvar nesta noite. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Meu nome é... Diga seu nome completo. Meu nome é... Por favor, escreva esse nome. Não estou ouvindo você. Por favor, escreva esse nome no livro da vida. A partir de hoje à noite, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. Eu vou servir a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por me salvar nesta noite. Agora levante sua mão de novo e repita comigo. Satanás. Satanás, escute com muita atenção. Em nome de Jesus, eu te amarro. Satanás, eu te expulso da minha vida. A partir de hoje à noite, acabou entre nós. Eu não vou mais te seguir. Eu não vou mais te obedecer. Eu não vou mais te servir. Eu pertenço a Deus. Deus, eu não estou te ouvindo. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. Eu quero te ver, Jesus, todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus, por me salvar. Levante as duas mãos. Eu te amo, Jesus. Diga, eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por me salvar, por me amar, por me perdoar. Obrigado, Jesus, pelo que fizeste por mim. Eu te amo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E amém. E amém. E amém. Aleluia.